Convidamos o patrono Alisson Ferronato dos Santos, procurador da Prefeitura de Fontoura Xavier, coordenador do movimento Pro-UERGS, para que faça seu pronunciamento. Boa noite, Marinha. Só umas 50 páginas. Né, Gata? Me deram um tempo aqui para me falar, mas ele só vai começar a contar depois do cumprimento a todos e todas, tá? Então, tá. Magnífica reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Sandra Monteiro Lemos. Excelentíssima senhora Paraninfa, professora Marta Martins Barbosa Prestes. Excelentíssimo senhor coordenador do curso de Gestão Ambiental, professor Irã Carlos Lopes Trentin. Excelentíssima senhora professora homenageada, professora Daniela Miller de Lara. Excelentíssima senhora funcionária homenageada, Marilei Klein. Quero cumprimentar aqui também a Geise, minha companheira, e as minhas duas filhas, que as duas meninas lindas lá são minhas filhas, a Sofia e a Ana. E quero cumprimentar as autoridades locais também, o prefeito Catânio, o Miguel Adonis de Campo, popular Miguelzinho, né? Nosso presidente da Câmara, os demais vereadores da região também, a secretária Adri, que são lideranças que sempre participaram ativamente da vinda dessa unidade e da consolidação dessa unidade, aqui da UERGS Botucaraí. Cumprimentar também o Lúcio e a Rosane, que são do movimento Pro-UERGS, o qual eu também ajudo e coordeno. O Lúcio, que foi o primeiro presidente do Diretório Acadêmico Chico Mendes. Salve, Chico Mendes. Bom, o resto eu escrevi, porque senão eu vou falar demais, então eu vou ler. Essa semana eu assisti um vídeo de um psicanalista chamado Luiz Hans. Ele falava sobre o que é importante no final da vida. Como a gente pode avaliar a própria vida. Como avaliar o que a gente fez, o que deixou de fazer, os erros que cometemos, as lutas que fizemos, as que deixamos de fazer. Quando a gente faz essa reflexão, sempre vem aquela questão do tempo que deixamos de gastar com filhos, com amigos, com a família. Do quanto poderíamos ter feito mais, do quanto poderíamos ter celebrado mais a vida, vivido mais. No entanto, ele diz que essa ideia é equivocada. A gente tem que fazer o que tem que fazer naquele ciclo da vida que a gente está vivendo. Nesse momento, vocês, meus caros afilhados, minhas caras afilhadas, o meu afilhado, vocês fizeram o que tinham que fazer. Vocês estudaram. O psicanalista diz que no final da vida, a gente tem que ter uma retórica, uma versão otimista e boa da sua própria história. Tipo assim, eu fiz algo importante, participei de coisas importantes. Isso serve, digamos assim, para a gente morrer em paz. Essa seria a primeira coisa, a primeira premissa. A segunda seria desapegar das coisas que passaram, que não têm importância. Viver cada ciclo na sua intensidade, com energia e disposição, inclusive a velhice. Caras formandas e formando, agora bacharel e bacharelas. Muito obrigado desde já pelo convite, o qual partilho com o movimento Pro-UERGS e com todas as pessoas dessa cidade que lutaram por essa unidade. Eu teria muito a lhes falar, muito mesmo, mas quero começar pela luta dessa região do Alto da Serra do Botucaraí pela conquista dessa unidade da UERGS. Foi muito difícil, amigos e amigas. Lutamos pela unidade da UERGS aqui em Soledade ou na região antes da própria UERGS existir. Lembro bem quando fizemos uma reunião, deve ter sido no ano 2000, aqui no Clube Nova Aurora, sobre a concepção da universidade, ou seja, que tipo de universidade iríamos construir. Lembro a apreensividade e o espanto das pessoas quando o professor Chico Charão, que coordenava a reunião, falou que não estávamos falando de vagas. Não estávamos falando de quantos jovens iriam entrar na universidade. Lembrem, isso foi antes do ProUni, do SISU. Entrar na universidade era um sonho distante para a maioria da população. Ele explicou que a ideia era construir uma universidade que fosse um elemento importante no desenvolvimento da região, que construísse conhecimento, difundisse conhecimento e acumulasse conhecimento. Felizmente, essa ideia foi vitoriosa e a UERGS foi constituída. No entanto, a nossa região ficou de fora. Não recebemos nenhuma unidade da UERGS na região quando ela foi criada. O critério para que a região tivesse uma unidade era ser um colégio,
um Conselho Regional de Desenvolvimento. Então, depois disso, passamos a lutar pelo nosso CORED, o CORED Botucaraí. Conseguimos. Passou o tempo e o sonho da unidade somente foi retomado em 2011, durante o governo do Tarso Genro. Esse sonho tinha sido gestado durante o governo Olívio Dutra e concretizou-se no governo Tarso Genro. Lutamos muito. Por exemplo, mais de 900 pessoas lotaram uma assembleia do orçamento participativo abaixo de chuva e votaram maciçamente nessa demanda. A região também votou. Os prefeitos, vereadores e vereadoras e lideranças de diversos setores da sociedade apoiaram. Foi uma luta que uniu todos e todos. A Prefeitura de Soledade teve papel importante. O governador Tarso Genro teve papel importantíssimo. A gente saía de uma batalha, inclusive algumas internas, na UERGS, no Consum, no Conselho Universitário. Nós fomos a Porto Alegre mais de 300 pessoas, né, na reunião do Consum que aprovou essa unidade. Mas a gente saía daquela reunião e logo tinha outra reunião. Nós tivemos, por exemplo, logo depois uma reunião no Conselho Estadual de Educação, que tinha que aprovar lá também. E a sociedade era chamada e ia, né, nesses momentos. E por isso a gente conquistou essa unidade. Valeu a pena. Valeu a pena porque o UERGS faz aquilo que se propôs. Ela é um elemento de desenvolvimento regional. Ela constrói conhecimento. Ela difunde e acumula saber. Tenho muito orgulho desse diploma que receberam, porque a qualificação de vocês, bacharelas e do bacharel, é de altíssimo nível. Eu acompanhei vários trabalhos da UERGS desde 2014, e nenhuma universidade da região cumpre a lei como a UERGS cumpre, fazendo de fato ensino, pesquisa e extensão. É lei fazer isso. Mas, infelizmente, somente as universidades públicas levam realmente a sério o tripé que deveria basilar as ações das universidades brasileiras. Sabem qual é a lei que diz que as universidades devem fazer ensino, pesquisa e extensão? É a Constituição Federal, tão vilipendiada nos últimos anos. Em seu artigo 207, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, meus amigos e amigas, nesse triste momento da República, há alegrias e lutas que devem ser referenciadas e reafirmadas. Uma delas é a importância do ensino público, gratuito e de qualidade. Essa luta, infelizmente, tem um adversário poderoso, que é o governo federal atual e o momento político atual, onde lutar por políticas públicas é uma ofensa aos que comandam o país. Porém, nada foi fácil para quem lutou por educação pública. Então, nada é impossível para quem luta por educação pública. No final, venceremos. Muito obrigado pelo convite. Estará na minha história de vida, mesmo que eu ainda viva muito. Muito obrigado. Viva o UERGS, viva a Unidade Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil. Convidamos Luzia Aparecida de Camargo como oradora.